E agora vamos receber aqui no Sem Rodeios o deputado Evaírio de Mello. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade e mais uma vez parabéns pelo brilhantismo de comunicação que você tem feito por todo o Brasil. Nós que agradecemos. É uma honra recebê-lo. Bom, gostaria de começar ouvindo do senhor, sobre esses últimos escândalos e novos episódios envolvendo esses últimos escândalos aqui no Brasil. Existe uma grande expectativa pelo depoimento de Daniel Wurcar, o dono do Banco Master. O senhor acredita que pode haver alguma delação? A gente sabe que boa parte da oposição está com essa expectativa. Me perdoe as pessoas, às vezes, que estão na cozinha ou fazendo o seu lanche nesse momento, mas eu vou usar a expressão que a gente usa no interior do Brasil, que carniça esconder muito, praticamente impossível você esconder. Se você tem um bife estragado, um pedaço de carne estragada, você até consegue, de certa forma, esconder. Mas quando é um boi morto, que é uma carniça, e o volume é muito grande, por mais que você se esforce, sempre vai exalar um cheiro ruim e vai contaminar o ambiente. Na verdade, o Wurcar faz parte dessa grande carniça. Na verdade, não é o escândalo novo, é a confirmação daquilo que nós tínhamos certeza. Que esse governo iria criar um ambiente para que a corrupção voltasse em todos os níveis. Portanto, a carniça ficou muito grande e hoje já não consegue esconder mais. E esse boi morto, essa carniça que está em estado de putrefação, fedendo todo o país hoje, ela tem um envolvimento de diversas partes. Não é só o Wurcar sozinho. Preciso lembrar que o Wurcar faz parte de um sistema que naturalmente tem o apadrinhamento desse governo, dado a sua proximidade e a sua conivência, e por confirmação nossa que o judiciário também está envolvido nessa carniça que se tornou o sistema brasileiro. O Wurcar tem uma grande expectativa agora, porque ele iria, na próxima quinta-feira, na CPMI, mas o Senado tentou dar uma pernada na CPMI, preciso dizer isso. O senador Renan Calheiros, como velho de guarda que tentou dar uma pernada e antecipar a ida do Wurcar no Senado, um dia antes da CPMI, e aí ressaltar a habilidade do nosso presidente da CPMI, o Carlos Vianda, do nosso relator, Alfredo Gaspar, que com inteligência e agilidade conseguiu construir para que o Wurcar, então, na segunda-feira, esteja na CPMI. Volto a dizer, a carniça é muita, são só confirmações, e agora do Executivo, parece do Legislativo, e do Judiciário, estão todos envolvidos. Tem gente com lama até o queixo, já quase perdendo a respiração. Eu espero que o Wurcar possa trazer mais informações ainda para que possamos desvendar esse grande arcabouço do crime que se montou no nosso país e, infelizmente, com o envolvimento do STF, essa coisa do Toffoli é vergonhosa. O Toffoli já deveria ter sido, inclusive, afastado das suas prerrogativas do STF. O Alexandre de Moraes está ficando feio, porque não consegue defender mais e já está, vamos dizer assim, apelando por arbitrariedades ainda mais do que ele tem hábito de fazer para tentar proteger não só a esposa, mas ele pessoal também. Parece que quando mais se mexe, mais dá, eu vou insistir no tema, mais a carniça extrapola ou exala um cheiro ruim. Portanto, se preparem que está vindo muito mais por aí. Deputado, só tocando nesse ponto que o senhor mencionou do Alexandre de Moraes, nós tivemos ontem uma declaração do presidente da Associação Nacional dos Auditores da Receita, dizendo que os auditores, diante dessa nova decisão do ministro, têm mais receio de investigar altas autoridades da República, de investigar integrantes do PCC. Inclusive, um banqueiro de investimento chamado Daniel Goldberg também deu uma declaração recente de uma preocupação dele de que o Brasil estaria virando uma espécie de Réxico, que é uma Rússia no alto escalão da sociedade, em que você tem pequenos, grandes grupos econômicos, grandes grupos econômicos e poucos que se apropriam do Estado e se utilizam dessas relações espúrias para se beneficiar, e esses altos burocratas, e do ponto de vista dos estratos médios e mais baixos da sociedade, uma infiltração do crime organizado, especialmente do narcoterrorismo, que começam a se filtrar também na própria estrutura estatal. Como é que o senhor vê todo esse cenário hoje do Brasil, inclusive considerando que os senhores votarão em breve o PL antifacção?
Olha, a sua análise está correta. Isso é o que nós chamamos do sistema da podridão, que sempre foi tomado por Brasília. Quando você vê as arbitrariedades que o Alexandre de Moraes está fazendo, não só as de agora, as de um longo tempo, ele já sabia desse envolvimento. Na verdade, toda essa retórica que o Alexandre de Moraes construiu no STF, dessa invenção do golpe, dessa prisão covarde, injusta e desleal de Jair Bolsonaro, ele já sabia do que ele está envolvido, ele está sempre tentando construir uma cortina de fumaça. Levou para essa cortina de fumaça o Toffoli agora, que acabou sendo, talvez por menos habilidade, acabou acusando o golpe muito rápido, e efetivamente agora todos vão, eu tenho certeza que vão ser punidos e abraçados. Isso faz parte de um sistema por qual o Lula foi levado ao poder. Sempre digo isso. O Lula está para a eleição de 22, igual o Paulo Rossi teve para a seleção italiana em 2022. Soltaram o Paulo Rossi, porque precisava de um atacante, e o prêmio era: se você ganhar a Copa do Mundo, você vai ser libertado. Isso que aconteceu lá com a seleção italiana. O Lula é a mesma coisa. Nós vamos criar um ambiente para que você volte a disputar a eleição. Se você ganhar a eleição, nós te daremos proteção para que você possa criar um ambiente para que o crime possa voltar às instituições públicas. Crime de corrupção, de desvio, crime de coação, de assédio, ou seja, a República realmente hoje está aos frangalhos. Você disse muito bem. E a esquerda, historicamente, ela escolhe uma elite para poder participar do mercado privado, participar do mercado público, viver as benesses e facilidades. Quando você olha o ambiente que o Vocaro, até aqui, o que está público, ele operou, na verdade, como grande operador para que esse sistema operasse, tendo regalias, vantagens de coação, e ele, naturalmente, pela inteligência que é essa mente criativa por mal, acabou que está também criando o seu ambiente de proteção. Portanto, é uma podridão generalizada que tem conivência em todos os poderes e que nós temos que fazer esse enfrentamento, que não é fácil. Eu sempre digo que Brasília tem alguns fatores. Quando junta uma casa, junta uma mala, e um terceiro fator, que eu não vou dizer aqui porque é pejorativo, posso ser quando interpretado mal, com certeza coisa boa não é. E essa combinação está se repetindo agora, se confirmando agora. Se você voltar num passado recente nosso aí, nós nunca tivemos dúvida, desde o dia que esse governo foi anunciado que seria levado ao Palácio do Planalto, que esse seria o ambiente da política. E, claro, com conivência do judiciário com o interesse de gente inescrupulosa. Com práticas, inclusive, similares, né, do PCC. Se você olhar a prática do PCC, do Comando Vermelho, do narcotráfico, das Farc colombianas, do PT, do MST, você vai perceber que tem a mesma hierarquia, o mesmo modelo, e é essa podridão que nós temos que enfrentar. Mas sempre há sinal divino, eu acredito nisso, sou católico. Ontem, na nossa quarta-feira de cinza, é o dia que a gente inicia a nossa quaresma para nós cristãos, um período de muita reflexão, um período até de você poder rever algumas posições, você possa realmente repensar algumas coisas. Mas nós tivemos um grande presente de ontem, foi esse sinal que vem do céu. Imagina que montaram essa escola de samba do Rio, isso não pode se passar desapercebido, fizeram todo o esforço, mas eu tenho certeza que o diabo que operou na cabeça deles fez com que fizessem escolhas erradas e rebaixassem a escola. Isso é um sinal que a primeira parte tentaram pegar a cultura do nosso povo, a tradição, uma festa popular e transformar num palanque político, mas por uma combinação de fatores foram penalizados e a escola foi rebaixada, junto com ela tantas outras coisas mais. Espero que o Lula possa caminhar para ficar inelegível, porque é um crime eleitoral claro e, naturalmente, se o judiciário passar a mão na cabeça dele, eu tenho certeza que o Brasil vai rebaixá-lo, então, nas eleições de outubro. E aí, com o novo governo, o Lula possa ser retomado o seu processo de investigação e eu tenho certeza que ele volta para a cadeia o mais rápido possível. Ele não foi absolvido, foi suspenso o processo, mas esse processo reaberto por juízes corretos e decentes, o destino final do Lula encerrar seu ciclo vai ser na cadeia e não viajando com a janta. Ele vai viajar, inclusive, viajou essa semana, ele leva com ele quem? O diretor-geral da Polícia Federal. Olha, gente, no momento que a Polícia Federal é a espinha de investigação de um crime horrível como esse, o Lula, para não receber o diretor da Polícia Federal
no Palácio do Planalto ou na sua residência, leva ele naturalmente para fazer reuniões particulares dentro do Aerolula ou dentro de um outro país. Ou seja, também tem uma irresponsabilidade. Jamais o diretor da Polícia Federal não tem motivo para ele abandonar o país nesse momento e passear com o Lula e vai tentar construir uma narrativa para poder acobertar. Ele sabe que, no caso dele, quanto mais longe ele estiver nesse momento, ele acha que se protege. Mas o André Mendonça, que é um outro presente divino, a indicação do André Mendonça para o STF, está cumprindo um papel extraordinário na investigação da CPMI e do INSS. Por determinação do André Mendonça, esse processo foi sorteado a ele, e ele agora está dando carta branca para que os bons delegados, os bons investigadores e agentes da Polícia Federal façam o seu trabalho, e tenho certeza que a verdade não será jogada debaixo do tapete. Terá fé pública, terá presença pública, o Brasil todo vai ficar sabendo da verdade. Excelente. Como é que o senhor vê, então, esse ano eleitoral? O senhor vê com otimismo e acredita que essa pauta da corrupção vai voltar com força aí para essas eleições, vai se refletir nas urnas? Ela já está nas ruas, é o que se anda, eu ando por esses 4 cantos desse país, no meu estado do Espírito Santo, que é um estado que tem posições firmes de enfrentamento à corrupção, porque a conta chegou para as pessoas. Não adianta você dar um programa social se a infração come a capacidade de compra daquilo que você recebe. Não adianta você criar um ambiente de financiamento com juros que estão altos, porque o governo não conseguiu cumprir, né, a sua regra fiscal, por isso o dinheiro ficou caro, o juro ficou caro e a inflação voltou, porque num ambiente desse, com juro alto, você tem um desinvestimento no setor produtivo, o que também reduz a oferta de produto que vai gerando inflação. Tudo isso, a cada dia mais que se passa, está aí. Não tem, talvez, a dimensão que gostaria, mas até uma outra pauta, os Correios, pegaram o Correio superavitário e conseguiram dar um rombo bilionário dos Correios. Prepare-se para os próximos relatórios da Petrobras, já vai no mesmo caminho. As contas públicas já estão contratadas, uma dívida a maior da história. A dívida pública aumenta cada dia mais. E isso chegou no bolso das pessoas. Não adianta você dar uma botija de gás se a pessoa não tem minimamente, não é nem picanha, se o que ela está recebendo dos programas sociais ou do seu salário não permite ter um alimento para colocar na panela. Mas ele sabe disso, está atento. Ele prefere um governo que seja um governo enérgico, um governo que até divirja de alguns pensamentos seus diferentes, mas que tenha responsabilidade. Porque a irresponsabilidade, né, desse governo está chegando no bolso do cidadão. A sua vida está piorando. Por consequência disso, um governo que não tem moral permite com que o crime avance, que a informalidade ela possa avançar cada vez mais. Esse debate que o governo quer fazer, meramente eleitoreiro, quer mexer na escala 6-1, nesse momento, nós não temos ambiente econômico, não tem ambiente estrutural, nós estamos alertando as pessoas, estão vendendo lote na lua, e esse governo é tão maluco que quer entregar uma escritura, vender a ilusão, porque não adianta a pessoa ter um dia a mais de folga se não tem dinheiro no bolso, minimamente, para pagar nem suas contas, quiçá poder usufruir de um dia mais tranquilo. Mais uma ilusão, é mais uma coisa eleitoreira. Volto a dizer, é preciso repensar, sim, as relações a cada dia mais, mas nesse momento nós não temos estrutura produtiva, nem estrutura econômica e nem fiscal para poder pensar nisso, que vai efetivamente impactar, principalmente negativamente, na vida de quem mais precisa. Deputado, né, uma preocupação muito grande dos brasileiros em conter esses abusos do STF, e isso passa pela eleição também de 26, com as 2 cadeiras no Senado. O senhor tinha colocado o seu nome, né, como pré-candidato ao Senado pelo Estado do Espírito Santo. Como é que está a situação? Permanece com essa intenção? E qual que é o cenário regional para essas 2 vagas? Eu sempre fui incentivado pelo então nosso presidente Jair Bolsonaro, dado a nossa liderança no governo, do seu governo, viu a nossa retidão, o nosso comprometimento, a nossa dedicação. Então, eu sempre fui estimulado por Jair Bolsonaro para disputar no Senado, que efetivamente, a cada dia mais que se percebe, o Senado, um ditado popular, né? Eu sou do interior, uso essas expressões. É preciso ter couro grosso, não cozinhar na primeira fervura para não cair para o barulho de bala. É preciso alguém já experimentado. Nós estamos num processo de construção aqui no Estado. Eu trabalho para que possamos unificar a direita e o centro e a centro-direita, para que possamos vir unificados para a disputa do Senado. Vai ser extremamente importante. O meu debate até no último minuto, tem feito isso aqui no Espírito Santo,
e ajudado em outros estados da federação, que é unir a direita, unir o centro-direita, ou seja, reunir quem levanta cedo, trabalha e produz, quem é temente a Deus, que valoriza patrimônios nossos, como a família e a nossa igreja. Lamentar mais uma vez que tentaram usar uma festa popular como o carnaval para tentar vulgarizar a família e também a igreja, recuperar esses valores. Então, continuo nesse projeto, sem nenhuma ambição pessoal, estar à disposição efetivamente para que possamos servir ao país. O Senado é extremamente importante. O Senado não pode ser prêmio de consolação, não pode ser depósito político em final de carreira, e também não dá para você colocar alguém que já não tenha sido experimentado, porque a tentação é grande. E muitos que chegaram ali, às vezes, sem ter sido testado, acabaram se curvando pelas benesses que, às vezes, o cargo lhe oferece. Então, estou trabalhando com o meu partido, estamos fazendo esse debate, estou muito empenhado no crescimento, desde o primeiro dia na condução da eleição do Flávio Bolsonaro. Eu sempre disse que ele iria surpreender aqueles que estavam descrentes com a sua habilidade, com a sua vivência, com a sua trajetória, traz um legado importante que é do seu pai, mas ele mesmo diz, né, o Flávio é um Bolsonaro da era digital. É uma forma de mostrar que ele está preparado para os desafios dos dias atuais, atualizado nos dias atuais, e ele já reconheceu, inclusive, algumas falhas que nós tivemos durante o nosso governo. Não foi falha do Bolsonaro, foi falha de todos nós. Nós estávamos estranhando o modelo de governança, de liberdade econômica, de preservação de valores. Claro que nessa caminhada também foi uma caminhada de aprendizagem. Cometemos alguns equívocos, mas esses equívocos sempre foram de boa intenção, de boa índole. No tanto que está aí, a cada dia que passa, o próprio Ministério Público vai retirando aquelas denúncias, muitas vezes infundadas. Flávio Bolsonaro está preparado para ocupar esse posto, terá o nosso apoio, e é extremamente importante que possamos, então, nos estados, unificar a direita. Esse é todo o meu esforço para que, de forma unificada, possamos apresentar ao Brasil um Senado que realmente tenha responsabilidade republicana, com princípios e com valores, com a economia, e recoloque o Senado é um poder regulador importante que tem que exercer seu papel constitucional, para que ele efetivamente possa exercer esse papel, colocar literalmente cada um no seu quadrado, executivo, legislativo e judiciário, tem que ser recolocado na sua caixinha para que cada um cumpra o seu papel constitucional, e isso com certeza vai ter um reflexo positivo para toda a República, e, como eu disse, vai ajudar muito cada um de nós, porque esse reflexo vai chegar no bolso do cidadão. Excelente, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao Sem Rodeios. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, parabéns. Eu estou aqui hoje. Hoje eu estou na uma das capitais mais lindas do nosso país, que é a nossa capital Vitória, aqui no nosso querido estado do Espírito Santo, mas agora estou no sentido do nosso interior, para estar com o nosso povo da agricultura, aproveitar esse final de dia, esse final de semana, para estar mais perto dos capixabas, do nosso povo do Espírito Santo, para que possamos recarregar as energias segunda-feira com muita energia, com muita transpiração, poder receber o André Vocaro na CPMI dos aposentados. Vamos tratar de consignados, dos descontos não autorizados, dos consignados não autorizados e, com certeza, de outras pautas também que interessam à República. Então, a energia do capixaba, muita muqueca, muito café, para que possamos chegar energizados na segunda-feira e contribuir muito na elucidação desses crimes que foram cometidos contra todos os brasileiros. Perfeito. Muito obrigada, deputado. Até a próxima.